Bom, graças a Deus, nós estamos aqui para o nosso curso de especialização na teologia do apóstolo Paulo, e o assunto é sobre a mulher na igreja, o que o apóstolo Paulo ensinou sobre a mulher na igreja. Estamos utilizando aqui o livro do doutor Lourenço Estélio Rega, sobre Paulo, ontem e hoje, a sua vida na igreja, tá bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, em nome do Senhor Jesus. Página 156 do livro, e o texto que nós vamos falar hoje, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 33 e 34. Esse assunto é maravilhoso. Então, vamos lá com o apóstolo Paulo. Seja bem-vindo, apóstolo Paulo, à comunidade evangélica Restaurados por Deus. Seja bem-vindo ao Instituto CERD de Educação Formal. Então, o apóstolo Paulo está presente aqui hoje. Amém? No texto de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33 e 34, a ênfase recai sobre costumes estabelecidos em todas as igrejas dos santos, certamente determinados por seus fundadores apostólicos. Se o padrão refletia o da sinagoga, isso não é demérito da igreja, e sim mérito para a sinagoga. Então vamos ver o que diz aqui o texto citado pelo doutor que está nos auxiliando aqui, tá bem? O doutor Lourenço, ele é o organizador do livro, tá bem? Organizador, mas o ensaísta, tá bem? O comentarista é o doutor Carlos Oswaldo Cardoso Pinto. Então, o doutor Carlos é o ensaísta, é que organizou esse artigo. O doutor Lourenço é que organizou o livro, página 156. Subsídios bíblicos históricos para uma teologia paulina da mulher. Aí o que ele me faz? Ele me faz o favor de citar 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34 e 35. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Pronto. Pronto. Vamos ver aqui o que fala o doutor Oswaldo. A exigência para que as mulheres fiquem em silêncio, né? Siga o silêncio. Tendo em vista a permissão do capítulo 11, o verbo lalém deve significar algo mais que ou diferente de orar ou profetizar. Parece-me que tanto o modelo de pregação adotado por Paulo, descrito no verbo dialegomai, quanto a sugestão de que os profetas fossem avaliados pelos irmãos, estava sendo mal usados em Corinto. Lá, durante o culto, as mulheres arguiam indiscriminada e ostensivamente os profetas. Segundo Paulo, ao exibir a sua independência, a mulher cometia um ato vergonhoso, depreciando o valor intrínseco de sua feminilidade. Elas próprias acabavam por diminuir o seu valor extrínseco. Bom, nós temos um problema aqui de que as mulheres da igreja de Corinto, elas estavam intransigindo o culto, ou a ordem do culto. Então, a ordem do culto, a gente tem que lembrar que, embora que a Bíblia não seja um livro machista, mas a Bíblia ela tem uma hegemonia patriarcal. Isso já foi explicado. Patriarcal e hegemonia. Por quê? Porque o homem, na Bíblia, ele vai ocupar um lugar acima mesmo. Por quê? Aí o apóstolo Paulo fala, o homem não provém da mulher,
mas é a mulher que provém do homem, seguindo lá a antropologia do Antigo Testamento, em que a mulher ela foi criada depois do homem e foi criada para o homem. Isso aí é obedecer à exegese do Antigo Testamento e a exegese bíblica, é não forçar as estruturas. Agora, foi criado para o homem e colocado lado a lado do homem. Então, foi colocado um lado de distinção, de honra. Inclusive, a palavra que foi utilizada para criar a mulher significa: edificou o Senhor Deus uma mulher para o homem. O homem foi formado e a mulher foi edificada, quer dizer que houve um tato de Deus para criar a mulher e posta ao lado do homem. Então a gente está dentro da antropologia do Antigo Testamento. Depois, com a queda, aí Deus falou: e ele te dominará, porque você fez isso, você ouviu a voz da serpente, agora o teu desejo será para com o teu marido e ele te dominará. Então essa posição que havia de lado a lado desceu um degrau. Isso é uma imposição do Antigo Testamento, antropologia do Antigo Testamento. Mas é na relação homem-mulher ou é na relação marido e esposa? É na relação marido e esposa. Então o que acontece? Houve uma degradação, tá bem? A mulher foi degradada, desceu um degrau em relação ao marido. Mas consequentemente isso se transporta para a relação pai e filhas. Então o pai tem domínio sobre as suas filhas. O apóstolo Paulo vai falar: vocês estão perguntando para mim se vocês devem ou não casar as suas virgens. Perguntaram para o apóstolo Paulo, os pais cristãos perguntaram para o apóstolo Paulo se devem ou não casar as suas virgens. Aí o apóstolo Paulo fala: seria bom se não casasse, seria bom se vocês não casassem as suas filhas, mas cada um tem de Deus a sua própria vocação, e como as suas filhas vão começar aí a entrar em pegar fogo, tá? Ele fala do abrasamento, as suas filhas vão começar a se abrasar, é melhor vocês casarem as suas filhas, é melhor. Agora, se elas receberem de Deus a vocação de não se casarem, é bom, porque a solteira vai cuidar nas coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Isso aí a gente está lá no capítulo 7, 1 Coríntios, tá? Estamos tratando do problema da igreja de Corinto, porque o texto é da igreja de Corinto. Então as suas filhas vão começar a se abrasar, então é melhor casar essa meninada toda, essa moçada toda aí, porque senão vai começar a acontecer muito o caso de fornicação na igreja. E na cultura antiga só existem duas idades, tá bem? Duas idades. Na nossa a gente não está perdendo a conta. A nossa tem infância, primeira infância até os 7 anos, segunda infância até os 12 anos, adolescência, que vai dos 12 até os 17 anos aproximadamente, juventude dos 17 até os 21, aí maturidade dos 21 até os 40, aí vai entrando já a melhor idade, que entre os 40 e os 60, aí vem a terceira idade. Terceira idade. Aí o pessoal está falando que a terceira idade é a melhor idade, que começa nos 40 e aí avança além dos 60. Mas porque a gente está com uma psicologia moderna, e dentro da psicologia moderna, o quanto mais conseguir se estender a infância é melhor. A infância é melhor. E por isso que na Europa os conselhos de psicologia estão estendendo a adolescência até os 28 anos de idade. Então até os 28 anos de idade a criança deve permanecer dentro da casa dos pais como um adolescente. Isso é uma divisão para a psicologia moderna, tá bem? Aí entraram na justiça um dia desse lá, porque o rapaz, usando as prerrogativas da psicologia, com mais de 35 anos de idade, estava dentro da casa dos pais. Aí os pais entraram na justiça para tirar o cara de dentro de casa. Vocês acreditam? Porque ele falou: não, eu sou adolescente, o senhor tem que me sustentar. Aí o pai falou: não vou sustentar você é marmanjão, você está colocando criança no mundo. Aí ele falou: não, mas aqui está. Aí foi para a justiça para os pais tirarem ele de dentro de casa. Mas na Bíblia ou na cultura antiga não tem esse negócio. Na cultura antiga é o seguinte: a criança entrou na puberdade, quer dizer, começou a nascer os pelos pubianos no rosto, sabe? A musculatura, a voz começou a mudar, os seios surgiram, a menina entrou na menstruação, acabou a infância.
Então eles obedecem à lei da natureza, e na lei da natureza só é criança até esse momento, 12, 13 anos de idade, 11 anos. A partir daí a menina já pode ser posta como um casamento, ela já pode ser. Inclusive os homens, eles faziam o seguinte: já que eles tinham dinheiro, não, os homens tinham dinheiro, aí eles iam ganhando dinheiro, ficavam mais ou menos com uns 30, 35 anos, aí já faziam um apadrinhamento lá com um amigo. Quando a esposa estava grávida, era amigo, aí já desposava a menina quando ela nascia, esperava ela completar os 13 anos, 14 anos, então ela ficava prometida em casamento desde o nascimento, desde que sabia que era menina, tá? Nasceu menina, aí já fazia um contrato de casamento e o pai colocava o preço do dote. Cara, essa minha filha aqui custa tanto, tá? Porque é minha propriedade. Quem que é propriedade? Bem, a esposa é propriedade do marido, tá bem? E a filha é propriedade do pai. Não é propriedade do irmão, mas se o pai morrer, vira propriedade do irmão também, porque o irmão vai assumir a liderança da família. Então nesse contexto é o seguinte: eu sou lá um homem que eu tenho lá uns 30 anos de idade, tenho um amigo, aí nasceu uma filha, não é um filho, né? Então ele não é o dono da casa. Então essa filha, eu estou interessado em casar com ela quando chegar a idade certa. Mas o dote é tanto, eu vou ter aí uns 13 anos para juntar o dote para poder pagar por essa menina quando ela chegar nos seus 13, 14, 15 anos de idade. Então chegou a época de casar, eu estou com o dote, eu vou lá, pago e compro a menina para mim, e ela vai ser a minha esposa. Só que eu já estou aí com meus 45 anos e me caso com uma menina de 13, 14 anos. Isso aqui é cultura, tá? Isso é cultura, não é cultura só do povo bíblico, isso é cultura oriental, cultura na Ásia, cultura na África. Até o tempo presente existe essa cultura ainda, tá? Existe, isso aí é misoginia, entendeu? Isso aí é sexismo, isso aí é machismo, isso é cultura universal. Era assim, mas ainda prevalece em algumas sociedades orientais e asiáticas e africanas essa mesma cultura até hoje. E o menino era a mesma coisa. O menino já tem idade aí para poder segurar uma espada, puxar um arco, caçar. Então o menino, ele saía da tenda das mães, das mulheres, o acampamento das mulheres, e ele ia para a sua própria tenda, para o acampamento dos homens. Ele tinha que aprender a caçar, ele tinha que aprender a fazer o fogo, ele tinha que aprender a dormir sozinho, tinha que aprender tudo isso aí, porque 13 anos de idade já está suficiente para poder engravidar, inclusive, uma outra mulher, uma menina. Então os pais faziam a iniciação do garotão lá com as mulheres, a partir dos 13 e 14 anos, para garantir que o menino não ia virar, não ia para a homossexualidade, tá bem? Então, tem essa cultura aí, levar o menino também para dormir com as mulheres, para a tenda das mulheres, para dormir com ela, para ter a sua iniciação na vida sexual logo cedo, porque nasceu os pelos pubianos no garoto, a adolescência está chamando. O que acontece? Essa é a cultura que você tem toda aquela época. Vai para a antropologia científica, quando você estuda antropologia, isso aí está dentro do registro das tábuas das nações. Acontece assim. Então os meninos são iniciados a partir dos 13 e 14 anos e as meninas também. Os casamentos acontecem cedo, e diz o apóstolo Paulo: você tem uma virgem dentro de casa, essa menina vai começar a se abrasar. E aí você pergunta para mim se deve casar ela ou não. Pois bem, se ela não consegue se conter, casa essa menina, casa ela. É melhor casar do que se abrasar. Bom, aí as meninas vão ficar casadas às vezes com rapazes de 20, 25 anos, porque o pai comprou ela para o filho, ou o pai comprou ela para ser a sua segunda esposa. Aí entram as meninas também para uma relação, e essa segunda esposa, ela causa um ciúmes na primeira esposa, porque a primeira esposa está lá com seus 45, 50 anos, e a menina está ali com 14, 15 anos, aí causa um ciúmes, e a primeira esposa começa a maltratar a segunda esposa, para que ela não venha tirar o seu lugar ali no leito do marido. Tá essa cultura toda. Vocês podem ler isso aqui nesse livro também, tá? Vão ler isso aqui nesse livro também, algumas referências. E para garantir que a primeira esposa não assassine a segunda, que é mais nova, cada uma na sua casa, cada uma na sua tenda, e aí o marido vai visitar a tenda ou a casa de acordo com a sua vontade, porque as duas lhe pertencem. Aí ele pode ter até uma terceira, uma quarta esposa, desde que ele não diminua o direito das outras. Se ele não diminuir, está tudo bem.
mas se ele diminuir, aí ele não pode ter. Se você não consegue sustentar duas, como você vai ter três? Então, sustenta as duas que você tem. Quando você tiver mais condições, você sustenta as três. Mas aí o camarada, ele não tinha condições de sustentar as duas esposas, três esposas, aí ele pegava e ele tinha uma concubina. Então a concubina não é esposa, não é esposa, não é uma amante, tá? Não é bem uma amante, ele seria uma amante, mas não é bem uma amante, porque a concubina é dele, ele comprou, ele pagou lá mas ele não oficializou o status de esposa. Então ele pode ter lá umas 3, 4 concubinas, que assim ele resolve o problema semanal, uma por semana, uma por dia, né? 2 por dia. Isso aí é passar bem, né, no Antigo Testamento, na linguagem de alguns, para tirar um sarro, mas não é, tá? A lei vai estabelecendo o direito da esposa, da segunda esposa, da terceira esposa e das concubinas. Por isso que o Salomão monta um harém, tá bem? E ele tem lá tantas esposas e tantas concubinas, esposas oficialmente e as concubinas que ele foi ganhando, que ele não chega ao status de esposa. Isso aí é a situação da mulher. Quem vai ter que mudar isso aí? O Novo Testamento. O Novo Testamento vai ter que mudar essa situação, porque o apóstolo Paulo pega e ele vai falar para os que querem ser diáconos e querem ser bispos, só para diáconos e bispos, tá? Ele coloca a imposição, que seja marido de uma só mulher. Não é que tenha sido casado uma só vez, não é isso, o texto é bem claro. Você chegou ao ministério, você vai ter que ter uma só esposa. Acabou com a poligamia, ou com a bigamia, ou com o concubinato. Para o ministro cristão, especificamente o diácono e o bispo, ele precisa ser monogâmico. Mas e quando ele aceitou a Jesus, ele tinha 2 ou 3 esposas? Ele vai ter que mandar as 2 embora, vai ter que se divorciar, se separar. É isso. Bem cru, tá? Bem cru. O romantismo que existe em volta da interpretação desse assunto é coisa nossa. Nós evangélicos romanceamos o assunto para ele parecer que não é tão problemático assim. Isso é romancear. Não, a Bíblia é bem crua, ela trata do assunto e ela pega o bisturi, corta a carne e pronto, é isso aqui, tá? Então o camarada aceitou a Jesus, ou ele vai se batizar e ele está lá com 2 ou 3 esposas, ele vai manter o direito das 2 ou 3 esposas, porque é cultura do tempo antigo. Mas agora ele quer assumir o episcopado, ou ele quer servir como um diácono na igreja do Senhor, porque o diácono no Novo Testamento não é igual ao diácono que a gente tem nos nossos dias, tá bem? O diácono no Novo Testamento ele tem um status de ministro. Aqui no nosso tempo, o diácono ou a diaconisa não chega a ser ministro, é alguém que está servindo os santos em algumas situações mais emergenciais, mais presentes, mais diretas. Agora no Novo Testamento, o diácono ele pode chegar a ser um evangelista, como foi o caso de Filipe, tá bem? O caso de Filipe. O caso de Timóteo também, porque Timóteo ele era evangelista, mas ele era bispo ao mesmo tempo. E a palavra ministro, o diácono, era utilizado nesse sentido. Então no Novo Testamento tem outro sentido. Então o que está acontecendo ali no Novo Testamento? Ele vai ter que mexer na questão cultural dessa hegemonia do homem sobre a mulher como sendo dono do passe dela, do dote dela. O pai é dono do dote da filha e o camarada vai lá e paga para ter. Agora começou a vir para a igreja e o apóstolo Paulo fala: bom, vamos regularizar isso aqui, vai se tornar bispo ou diácono, então monogâmico, tá bem? Um casamento só. E as outras que você já tem? Divorcia, separa, devolve para o pai. Não quero, então não seja ministro. Não quer continuar, então não vai ser o padrão da igreja a bigamia ou a poligamia. Não é o padrão da igreja segundo o Novo Testamento, não é. Se quiser ser celibatário ainda dá, não casado, sabe, solteiro ainda dá, mas bígamo não dá, tá bom? E polígamo também não dá, concubinato também não dá, com amantes por aí fora também não dá, não vai dar, vai ter que uma só, para a vida toda, até o fim. É isso aí que manda. É um casamento, tá bem? Ou um casamento é monogamia, tá bem? Então o apóstolo Paulo vai falar desse assunto aqui. Bom, a gente está tratando a questão cultural. Aí quando chega no capítulo 7 é esse o problema, casar ou não casar.
Quando chega no capítulo 11, aí tem um problema da ceia. Tem o problema da ceia e tem o problema das mulheres que estão vindo da sociedade grega, estão se tornando cristãs, e essas mulheres estão com uma extrema liberdade na igreja, acharam uma liberdade que elas não tinham na igreja, e começou lá, elas começaram a censurar pastores, profetas, pregadores, começaram a censurar publicamente. Então estava acontecendo o culto, aí o pessoal começava a profetizar, e as mulheres com essa liberdade, elas falaram: opa, vamos julgar essa profecia aqui, para aí, aí começavam a converser na igreja. As mulheres começavam a converser durante as profecias, desmerecendo os profetas. Aí Paulo pega e fala: não, isso não é igreja, isso é o puleiro dos anjos, mudar esse negócio, não pode ser, é o rancho dos profetas, aqui não é o rancho dos profetas, não dá. O que é a igreja? Então, se é igreja, vamos colocar Deus, tá bem? Ele trabalha com ordem e decência, como eu ensinei em todas as igrejas, diz o apóstolo Paulo. Deus não é Deus de confusão, pelo amor de Deus, isso aqui está uma confusão, ninguém é edificado, ninguém é consolado, não está acontecendo. A profecia, ela vem para quê? Ela vem para edificar, exortar e consolar, para isso. Agora, se a profecia está causando confusão na igreja, quem está causando confusão? As mulheres faladeiras que ficavam ali interrompendo o profeta ou querendo profetizar. E é escandaloso, meu irmão. Mulher, quando ela não tem um comportamento assim, homem também, né? A mulher, quando não tem aquele comportamento assim decente, é um negócio escandaloso. Escandaloso. Tem umas igrejas que a gente vai aí que o pessoal já fica com as toalhas, né? As mulheres começam a rodar a saia, e cai, capota, o pessoal já vem e joga a toalha em cima, para não aparecer a renda das pessoas. Então, complicado. Tem alguns, né, que saem rodopiando, dando tapa nos outros e jogando as cadeiras para tudo quanto é canto. Eu sou a favor de colocar banco de madeira nessas igrejas aí, pelo menos ele fica com um hematoma, né? Isso. Agora as cadeiras saem voando, mas fazer o que, né? O pessoal já sabe quem é o pessoal do rodopio, como que funciona, já fica lá precavido. Aí o apóstolo Paulo fala: não é para usar a toalha, não é para tirar as cadeiras do lugar para o pessoal rodopiar. É o pessoal que aprenda a profetizar, a se controlar, porque o espírito dos profetas é sujeito aos profetas, tem que aprender. O espírito do profeta é sujeito ao profeta. Paulo está falando: você tem que se controlar, aprenda a fazer as coisas com ordem e decência, para que haja edificação, consolo e exortação, para que o culto seja uma bênção do começo ao fim. É um momento de adoração a Deus. E aí entra uma pessoa que é descrente, e ele não vai ficar assim falando: está tudo pirado aqui, tudo bêbado. Não, ele vai entender. Só que aí as mulheres estavam tomando ocasião e estavam aproveitando, inclusive, para sensualizar. Aí Paulo falou: não, eu já falei para os irmãos aqui na aula passada, né? Para de sensualizar, coloquem aí os véus, tá? Usem os véus, porque é a nossa cultura, precisa. Então, deixa que as mulheres que não têm Cristo lá fora, quando elas estão oferecendo seus serviços, então que elas não usem o véu, porque lá na sociedade dava para distinguir quem que era menina virgem, véu colorido, quem que era mulher casada, véu ou chale, tá bem? De uma cor encarnada, uma cor só, uma cor sólida, né? Com alguns detalhes em volta. E a mulher que estava viúva, uma cor mais escura, mais composta. E a mulher que está vendendo seus serviços, essa daí sensualiza com o cabelo, usa suas grinaldas, usa sua sensualidade. Aí Paulo falou: então, não é aqui nessa cultura ainda a gente usa o véu. Então, nessa cultura ainda a gente precisa desse distintivo. E aí Paulo ainda coloca um enigma para nós lá e fala assim: é por causa dos anjos. As mulheres têm que ter um sinal de autoridade por causa dos anjos. Aí é um enigma que depois a gente vai desvendar isso aí em outra matéria chamada angelologia, ou mais para frente, tá bem? Então, o que acontece? Nós estamos aqui com agora o capítulo 14. É nesse contexto mesmo que a gente tem que entender. Não dá para isolar o texto, destacar, porque no capítulo 14, o que o apóstolo Paulo falou? Ele disse, versículo, só para ficar bem gravado para a cabeça das irmãs, tá? As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar.
mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Adriel, dá uma pausa aqui, por favor.